Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. A ANTT, ela estabeleceu novas regras para a cobrança do frete rodoviário em resolução já publicada e está valendo desde a última segunda-feira. Exportações brasileiras de arroz passam de 1 milhão de toneladas. A China vai continuar buscando soja no mercado brasileiro, mesmo após acordo comercial com os Estados Unidos. Cotações do milho lá no Mato Grosso atingiram o patamar dos R$ 40 a saca de 60 quilos. Vamos falar da produção da safra 2019-2020, que já começa a ser colhida. E vamos falar também sobre o tratamento de suínos via homeopatia. O Agora Agro já está no ar. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, ela estabeleceu novas regras para a cobrança do frete rodoviário em resolução já publicada. A resolução ela determina novos valores para cálculo do frete. O valor do piso mínimo no país sofreu um reajuste que varia de 11% a 15% de acordo com o tipo de carga e operação. As novas regras entraram em vigor desde a última segunda-feira, dia 20. E uma das mudanças é a obrigação do pagamento do chamado frete retorno para os caminhoneiros, em situações em que a regulamentação do setor proíbe que ele pegue o caminho de volta transportando um novo tipo de carga. Isso ocorre, por exemplo, com um caminhão que transporta combustíveis e não pode voltar com outro tipo de carga. O texto inclui a cobrança do valor das diárias do caminhoneiro e um novo tipo de carga, a pressurizada. Agora, a regulamentação abrange um total de 12 categorias. Ainda foram criadas 2 novas tabelas para contemplar a operação de carga de alto desempenho que levam menor tempo de carga e descarga. A adoção de novos critérios para o cálculo do piso mínimo do frete, na tabela divulgada agora na última semana, preocupa a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC. As exportações brasileiras de arroz, segundo dados do Ministério da Agricultura, elas alcançaram agora no ano comercial de 2019, o que vai de janeiro a dezembro, 1.400.000 toneladas em base casca, arroz com casca. Segundo a avaliação da Federação da Associação dos Arrozeiros lá do Rio Grande do Sul, a FED Arroz, novamente o país ultrapassou a barreira de 1 milhão de toneladas e até de forma surpreendente, pois com a expressiva quebra da safra nacional e das disponibilidades, a tendência seria reduzir substancialmente as exportações quando atingir o ano agrícola de 2018. O relevante volume de 1.700.000 toneladas. Em 2019, o Brasil apresentou como perfil na exportação 517.000 toneladas de arroz beneficiado, 269.000 no arroz em casca, 644.000 no arroz quebrado e 2.600 toneladas no arroz esbramado, isto é, o arroz integral. A Federação dos Arrozeiros lá do Rio Grande do Sul aponta que o Brasil tem se mantido entre os 10 maiores exportadores do cereal e, excluindo os países asiáticos, o Brasil fica na segunda colocação, atrás apenas dos Estados Unidos. E com isso, indiscutivelmente, se consolida como um importante player no mercado internacional. O cereal brasileiro teve destino para 114 países no período. Segundo a AproSoja Brasil, a China vai continuar buscando soja no mercado brasileiro mesmo após o acordo comercial sino-americano. E o Brasil pode recuperar espaço na Europa e também em outros países da Ásia. Com a guerra comercial,
a China adquiriu grandes volumes de soja brasileira, deslocando parte da demanda de outros países para os Estados Unidos. Os produtores brasileiros já sabiam que, em algum momento, Estados Unidos e China chegariam a um consenso. Mas a China não tem como se abastecer só nos Estados Unidos. No curto prazo, a oferta norte-americana é menor após a quebra de safra do país em 2019 e 2020. E para os próximos anos, a capacidade dos Estados Unidos de aumentar a produção de forma expressiva, ela é limitada. Os Estados Unidos fizeram um acordo para levar a soja para a China, mas não tem soja suficiente para entregar. E o Brasil é o protagonista nessa produção. A AproSoja Brasil lembra que o nosso país caminha para se tornar o maior produtor mundial com a colheita da safra 2019 e 2020. Pode ter um impacto no início desse processo, mas nada de relevante. Segundo o levantamento divulgado agora pelo IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Aplicada, as cotações do milho lá no Mato Grosso, elas atingiram o patamar dos R$ 40 por saca nas praças de Campo Verde e Primavera do Leste. Um patamar histórico que se justifica pela escassez do produto no principal produtor do cereal de segunda safra no Brasil. Segundo o portal Notícias Agrícolas, a tendência é de que a demanda pelo cereal siga em alta, assim como as cotações para a venda do milho. Ao que tudo indica, o produtor deve ter mais um ano positivo neste 2020. Dados divulgados no último boletim do IMEA dão conta que quase 100% do milho colhido em 2019 já foi negociado lá no Mato Grosso, o que gera uma escassez do produto no mercado estadual. Já para a próxima safra, que deve começar a ser plantada nas próximas semanas, os produtores mato-grossenses já venderam quase 57% da produção. E este momento de baixa disponibilidade, aliado à alta demanda por exportações e produção de etanol do milho no mercado mato-grossense, agora prometem manter as cotações em alta, mesmo quando o volume de safrinha começar a entrar no mercado a partir de julho. A expectativa do IMEA é que sejam cultivados quase 5 milhões de hectares com milho segunda safra e o ciclo se encerre com uma produtividade na casa de 106 sacas por hectare, totalizando aí em média uma produção de quase 32 milhões de toneladas. E depois do intervalo nós vamos falar sobre a produção da safra 2019-2020, que já começa a ser colhida. E vamos falar também sobre o tratamento de suínos via homeopatia. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Roberta Pitella. A Roberta é farmacêutica e é diretora de uma empresa antiga aqui no estado de Goiás, mas que atende todo o mercado nacional, uma empresa que trabalha com produtos homeopáticos voltados para a pecuária de corte, pecuária de leite e também, automaticamente, aves e suínos. Roberta Pitella, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa, para a gente comentar de um tema muito interessante que eu tenho certeza absoluta que esse tema vai causar assim um certo impacto, principalmente para você que trabalha com suínos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Toninho, pela oportunidade. Roberta, você já vem fazendo um trabalho há muito tempo na área de suínos, você já fez um trabalho na área de bovinos, na área de confinamento, com produtos homeopáticos. E eu me lembro, como nós já falamos certa vez aqui, do trabalho em confinamento que vocês fizeram, deu um resultado muito positivo, certo?
E você vem fazendo também um trabalho nos suínos, algum trabalho em aves. Me fala desse último trabalho que você fez com produtos homeopáticos voltados para a suinocultura. Nós fizemos, tem 2 anos que nós estamos com esse projeto de elaboração de medicação para a suinocultura e nós já fizemos 3 trabalhos, né? Nós fizemos 2 de menor escala, aqui na região, 2 na região de Goiás e 1 na região de Minas Gerais. Em todos esses 3 trabalhos, nós tivemos um excelente resultado em relação ao controle de pneumonia e o controle de diarreia em suínos. É muito frequente isso, né? É um problema muito frequente e se tem uma instrução normativa que no próximo ano, os animais eles deverão ter uma dosagem cada vez menor no uso de antibióticos. Então, a homeopatia, a gente não pode dizer que é uma alternativa, mas ela é uma opção de tratamento com bons resultados que garante saúde, sanidade para o rebanho, né, para as granjas. Bom, o trabalho que você vem fazendo, você começa lá com a matriz até chegar no abate? Nós começamos com a matriz, ela começa a receber no pré-parto o produto e depois segue o tratamento do desmame até o final, até a terminação. E até agora, o que foi observado, o que foi analisado e o que mostrou o tratamento convencional e o tratamento homeopático? Olha, no tratamento, nós fizemos com 450 leitões em Minas Gerais e foi muito interessante, porque na maternidade, como estava um calor muito intenso pela época do ano que foi feito o trabalho, os leitões tiveram vários leitões adoeceram por pneumonia, por diarreia, na verdade. E olha que coisa interessante, os animais que estavam recebendo somente o tratamento homeopático do Biosui, eles sararam com 2 dias e meio, cortou todos os sintomas. Já os animais que estavam recebendo os antibióticos, eles a partir do 3º dia, é que eles começaram a se recuperar. Então, a gente consegue ter... Muitas vezes as pessoas acreditam que a homeopatia demora, né? E a homeopatia, ela teve uma resposta, os animais tiveram uma resposta mais rápida do que os animais tratados com tratamento químico, né? O convencional, que é o antibiótico. E esse produto, ele é o quê? É um líquido, é um pó, é injetável? Como é que... Esse produto, ele é, como toda a nossa linha de bovinos, né? Ele é um pó, né, ele é veiculado na sacarose e você vai oferecer para os animais na ração ou na água de beber, aquilo que for mais fácil lá na granja. Bom, é possível, por exemplo, quando eu começo a fazer um tratamento, observar, pelo menos no visual, a diferença de um lote tratado e de um lote convencional? Olha, muitas vezes os animais do tratado com homeopatia, eles apresentam um comportamento mais tranquilo, os animais ficam mais tranquilos. Em relação à sanidade, eles ficam muito bem também. Nós fizemos análise de tosse. Os nossos animais ficaram no mesmo padrão dos animais tratados com antibióticos. Então, não é uma alternativa que que o produtor precisa ficar com receio. Entendi. Ele vai ter todo o suporte que o químico vem dar, né, ele vai ter com um medicamento homeopático. Bom, é bom lembrar o seguinte, que o lote tratado e o convencional foi tratado com antibiótico e todos os produtos normais que se usa dentro de uma granja suinícola, e o outro lote foi tratado exclusivamente com ração normal, tal, porém só com produto homeopático. Exatamente, né? A nutrição a mesma, né? Só fez Agora, a alteração da medicação. Em relação ao abate, é claro que quando se faz um trabalho técnico, é obrigatório observar as vísceras dos animais, ver se tem lesão, ver se não tem lesão, enfim, aquele negócio, aquele procedimento todo. E também peso, né? Teve diferença nisso? Teve alguma alteração? Olha, nos trabalhos que nós fizemos, em média 2,5 kg a mais os nossos animais terminaram de ganho de peso, com 2,5 kg a mais se comparado com o lote que foi tratado com antibiótico. E em relação à saúde dos órgãos dos animais, é incrível, porque a homeopatia, ela age melhorando todo o estado imunológico do animal. Então, a doença, ela não se instala da mesma forma.
Então, o Dr. Bruno, da Integral, que foi quem conduziu o nosso trabalho, ele ficou muito impressionado com a sanidade, com a saúde dos órgãos. Então, os pulmões sem edema, fígado bonito, brilhoso, com vida, né? Bem diferente do que a gente viu no outro lote que não recebeu a medicação. Em relação ao peso, 2,5 kg em média. Em média. Maior do que o trabalho convencional. Isso, exatamente. E sem usar uma gota de antibiótico. Sem usar nenhuma gota de antibiótico. Bom, isso significa dizer o seguinte, que no final do processo, pelo menos eu imagino, que o custo dos animais tratados com homeopatia saiu mais barato do que o tratamento com um antibiótico. Sim, e principalmente por essa diferenciação de ganho de peso, o produtor consegue pagar o produto e ainda, vamos dizer que tem uma lucratividade ainda melhor. Né? Bom, E uma coisa interessante que nós tivemos a oportunidade nesse trabalho que nós fizemos em Luz, que os tratadores que mexiam com os animais, eles ficaram, num primeiro momento, inseguros, né, de usar a homeopatia. Claro, e fica mesmo. Mas, num segundo momento, eles trocariam o tratamento convencional pelo homeopático, porque eles não sabiam que ele daria um resultado tão rápido e tão bom quanto foi o que aconteceu. Na granja foi 2,5% de mortalidade do antibiótico e 0,8% do tratamento homeopático. Nossa, só aí então já pagou o custo, já teve lucro e misturando isso com o ganho de peso dos animais, automaticamente o lucro é muito maior. E um animal mais sadio, né? Uma carne mais sadia. Bom, eu conversei com Roberta Pitella, diretora de uma empresa especializada em produtos homeopáticos para pecuária, suínos, bovinos, de leite e corte, e é esse trabalho que ela vem fazendo aí, se você é produtor rural, principalmente mexe com suínos, com bovinos de leite ou corte. Se quiser entrar em contato com a Roberta, é www.bioboi.com.br. Correto? Correto. Roberta, muito obrigado mais uma vez. Eu espero aqui você novamente para falar de um tema interessante, que é um trabalho que ela está fazendo, só que com soja. Aguarde aí, ok? Obrigado, Roberta. Obrigada, Toninho. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a colheita 2019-2020, que já começou. É um minutinho só, eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com o Leonardo Machado. O Leonardo, ele é do IFAG, Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás. E nós vamos falar de um tema muito interessante, nós vamos falar da colheita, que já começou, não só aqui em Goiás, como em várias outras regiões, mas Goiás, essa safra promete ser uma safra boa. Não vai ser aquela safra excelente, mas vai ser uma safra boa. Tudo bem, Leonardo? Tudo ótimo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para a gente falar de um tema relevante e importante, que é a colheita, o começo, o início da colheita da safra de soja e milho, principais culturas no estado de Goiás. Esse ano vai ser uma colheita boa, né? É o que todos esperamos, né? O clima auxiliou, tivemos um atraso, lógico, no início da safra, porém, após o plantio, o clima foi bastante favorável para a nossa lavoura. Os produtores, em contrapartida, utilizaram mais tecnologia, defenderam a sua produtividade e o resultado disso vai ser visto agora, né? Nos meses de janeiro, fevereiro, março, com o que a gente espera, boas produtividades e uma produção acima dos 2 milhões de toneladas. 12, né? 12 milhões de toneladas, que é uma produção bastante favorável para o nosso agronegócio. Uma preocupação que muita gente, nas conversas que a gente tem, muita gente está preocupado com o milho safrinha. Quer dizer, nós já começamos um pouco tarde, para a soja ainda deu tempo, mas para o milho, na sua visão, na visão do IFAG, o que vocês estão achando que vai acontecer? Pode ter uma quedazinha?
Quem plantou pode ser um risco, quer dizer, quem plantou mais cedo, tudo bem. Mas quem ainda tem que colher soja daqui mais uns 20, 30 dias. O grande problema do milho é que o nosso plantio de milho cada vez mais está se considerando uma cultura de segunda safra. Segunda safra. O produtor colhe a soja para plantar o milho. Ocorre que esse ano o nosso plantio da soja já atrasou. O normal é ser plantado em outubro, ele foi ser plantado no final de novembro. Então, um atraso aí de uns 40, 50, até mesmo 60 dias. E isso preocupa com o plantio do milho segunda safra, porque a janela é mais curta. É verdade. O produtor tem um período até o fim de fevereiro para poder plantar bem o seu milho safrinho. Então, com o atraso da colheita, vai atrasar o plantio dessa cultura. E aí, o atrasando pode refletir na queda de produtividade. Mas tudo vai depender também do clima que vai ser lá para frente. As condições climáticas, agora é elas que vão ditar a sobrevivência do milho segunda safra. Nós sabemos que nós vamos ter uma queda de milho em nível nacional. O Rio Grande do Sul teve um problema sério, Perfeito. Não só com soja e com milho. Parece que na região do Mato Piba também está assim, bem definido, né? Com certeza. Em níveis nacionais, você colocou bem, o Rio Grande do Sul teve um problema grave e agora o plantio da segunda safra vai ser muito dependente desse clima. A expectativa é que a gente tenha chuvas igual, não como a gente teve o ano passado, que estendeu bastante, mas que tenha condições que a gente possa se estabilizar no milho. E o milho é uma cultura super importante agora, né, Toninho? A gente se tornou um importante exportador de milho. Esse ano, né, o ano de 2019, exportamos 49 milhões de toneladas, foi o maior exportador de milho do planeta. O nosso consumo tem aumentado e a gente precisa dessa cultura agora para a gente continuar fazendo a roda girar, né? É gostoso quando a gente fala que nós somos o maior exportador do planeta. É muito bonito isso aí. É muito bom. Gerou divisas, gerou emprego, movimentou a cadeia todinha e tal. Mas nós temos um agravante nisso aí, e que você sabe muito melhor do que eu, que é o estoque de passagem. Estoque de passagem. Aí é que, como dizia, ou muita gente diz, é aí que a porca torce o rabo. Porque nós podemos ter um problema sério no segundo semestre, que é a queda dos nossos estoques de produção, dos nossos estoques de passagem. Que esse ano de 2019 já não foi aquela coisa maravilhosa, e nós podemos agora ter um enxugamento maior, né? Com certeza. Por quê? Eu venho falando isso muito já. E às vezes muita gente critica, você só fica falando de suíno, de aves. Não é, é que o maior volume de milho, de soja, vamos dizer assim, principalmente milho, está indo para o suíno e para as aves. E agora, com essa questão da influenza aviária lá na Europa, o Brasil provavelmente vai vender mais frango. Com o problema da peste suína africana na Ásia, nós vamos vender mais suíno. E atrás do suíno e do frango, quem é que vai? É o milho. Perfeito. E veja bem, E o preço, ó. A gente produziu em torno de 100 milhões de toneladas. 49 foi exportado, quase 50%. E a demanda aqui é em torno de 60 milhões de toneladas. Então, você vê que não dá. Ficou bastante Quer dizer, ajustado. se você passar a régua, isso, tá muito acochado. Muito ajustado. Quer dizer, nós vamos ter que importar, pelo menos Santa Catarina vai ter que importar milho lá do Paraguai. Então, esperamos o quê? Que o clima nos ajude e que a gente tenha uma segunda safra bastante produtiva para que a gente continue a rodar essa manivela, né? Mas, Leonardo, você vê como uma coisa vai puxando a outra. O mundo está falando muito em condições climáticas, estava falando muito em biodiversidade, e parece que, de maneira geral, não está, assim, muita gente preocupada, não, né? Pois é, tudo está intercalado, né? Tudo é um ciclo. A gente precisa de chuvas para que tenha muita produção, e isso tudo tem que ser analisado e muito bem avaliado, não só pelo agronegócio, mas por toda a sociedade. Pois é, a turma fala, critica o campo, fala que o campo desmata, que o campo faz... Tudo bem, o campo já desmatou mesmo, isso aí ninguém pode falar que não desmatou, porque desmatou sim. Mas é preciso observar também que o Brasil, se não me falha a memória, é o único país no planeta que tem mais de 60% da sua área de mata preservada, né? E que se você for analisar aquilo que nós aumentamos todo ano de área para plantar, em detrimento daquilo que nós produzimos, a área que a gente aumenta para plantar é quase que mínima em relação à produtividade que nós estamos tendo. Perfeito. Hoje o Brasil, ele planta em 8% do seu território. Muito pouco, assim, comparado com os outros países que também possuem uma agricultura desenvolvida.
Então a gente tem essa capacidade, a gente tem esse verde aí para nos auxiliar. Agora, a preocupação ambiental ela tem que ser uma preocupação sempre. A gente não uma pode preocupação não só do produtor, mas de todo mundo. É do pequeno ao médio, do preto ao branco, enfim. Todos nós temos que estar muito atentos, porque a cada ano que passa, os estudos estão mostrando, a coisa vem acontecendo. É meio grau aqui, é mais meio grau ali, é meio grau lá. A hora que todo mundo resolver abrir o olho, pode ser que não dê mais tempo. Perfeito. E é essa condição que vem fazendo com que, às vezes, o preço de produto aumenta, como nós já tivemos agora em 2019, só para você ter uma ideia, em nível mundial, nós tivemos por volta de 5% a 6% o aumento do preço dos alimentos. Com toda certeza. Você aumenta a demanda, a população aumenta, a população cada vez maior, com poder aquisitivo maior, que vai se alimentar mais. Agora, podemos ficar tranquilos, Goiás, se tudo continuar do jeito que está indo, é bem provável que a gente bate aí nos 12 milhões, né? Com toda certeza. Soja, 12 milhões, esperamos que o milho, com a nossa safrinha, também chegue aí próximo dos 10 milhões de toneladas para completar bem uma safra. Deus te ouça. Leonardo, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela sua apresentação e até a próxima oportunidade. A gente está sempre à disposição, sempre que for chamado, está aqui presente. Tá ok. Valeu, meu irmão. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase. Problemas podem se tornar oportunidades quando as pessoas certas vierem junto. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.